A gente olha para um mapa hoje e vê o tamanho do Brasil, né? Mas como é que uma simples linha num papel se transforma num dos maiores países do mundo? A resposta para isso, ou pelo menos o começo dela, está numa expedição super audaciosa, a de Martim Afonso de Souza. Uma missão que, de verdade, redesenhou o futuro do Brasil. E essa era exatamente a questão que Portugal tinha nas mãos lá no comecinho do século XVI. Eles tinham um direito garantido por tratados, tudo no papel. Mas e na prática? Como transformar isso em posse de verdade, em algo real, efetivo? Olha, o desafio era imenso, e a solução que eles encontraram mudou completamente o curso da história. Para a gente entender a urgência da coisa, a gente precisa dar um passo atrás e olhar a situação. Naquela época, a posse de Portugal sobre o Brasil era mais uma ideia do que uma realidade. A coroa portuguesa sabia que precisava fazer alguma coisa, e rápido. É isso mesmo, tratados internacionais davam a Portugal o direito legal sobre a terra. Mas, sem ninguém morando lá, sem controle de fato, essa posse era super frágil. Era uma soberania que só existia nos documentos, entende? Um domínio sem presença física. E a costa brasileira, praticamente largada, era um convite aberto, né, para contrabandistas, aventureiros de todo tipo e, claro, as nações rivais como a França não perdiam tempo. Eles se aproveitavam dessa vulnerabilidade toda para explorar as riquezas da terra, desafiando o domínio português na cara dura. E é interessante notar que, quando os portugueses falavam piratas, eles não estavam pensando só naqueles ladrões dos mares clássicos de filme. Não, não. Para a coroa, pirata era qualquer estrangeiro que ousasse furar o monopólio deles. Principalmente os corsários franceses, que muitas vezes agiam com o aval do próprio rei da França para contrabandear para o Brasil. Bom, com essa pressão toda, ameaçado por todo lado e pela própria falta de ação, o rei de Portugal sabia que a hora tinha chegado. Precisava de uma solução ousada, definitiva, para garantir o futuro da sua colônia na América. E essa resposta veio com Dom João III. Ele não ganhou o apelido de o colonizador à toa, né? Ele sacou que só ter o direito no papel não adiantava nada. Era hora de mudar a estratégia, partir para uma colonização ativa, sistemática, de verdade. E a missão que ele montou era grandiosa, viu? Para começar, 5 embarcações. E não era qualquer barquinho, não. Eram navios super bem armados. Um recado bem claro de que Portugal não estava mais para brincadeira. Era uma verdadeira demonstração de força. E dentro desses navios iam cerca de 400 pessoas. Mas o detalhe mais importante não era só tripulação. Tinha colono junto. O objetivo era óbvio, não era só explorar, era para fincar raízes mesmo, sabe? Estabelecer uma presença que viesse para ficar. Como disse o historiador Ilmar Horloff de Matos, a missão era bem essa: começar o povoamento do Grande Desertão. A coroa viu o Brasil como uma tela em branco, um lugar enorme que precisava ser preenchido, defendido e, claro, moldado do jeito deles. Ok, então a gente já entendeu a escala da coisa. Mas a expedição do Martim Afonso de Souza tinha uma missão bem complexa, com objetivos estratégicos muito claros, que iam bem além de uma simples exploração. E os objetivos eram super ambiciosos. Olha só. Primeiro, ocupar e explorar a terra. Segundo, expulsar os invasores, os tais corsários estrangeiros. Terceiro, claro, procurar os sonhados metais preciosos. E por último, mas não menos importante, mapear todo o litoral para garantir a segurança da navegação. Era um plano completíssimo para consolidar o domínio português de uma vez por todas. E para deixar essa posse bem visível para todo mundo ver, os portugueses usavam os chamados padrões. Eram umas colunas de pedra enormes com o brasão real esculpido. Eles fincavam isso no chão como um símbolo de soberania, uma mensagem bem clara para qualquer um que chegasse depois. Opa, isso aqui já tem dono. Certo. O plano era bom. Mas como é que tudo isso saiu do papel e virou realidade? Como é que essa expedição transformou a teoria da colonização em algo concreto, ali, no solo brasileiro? A jornada foi longa, mas os resultados foram muito concretos. A expedição saiu de Lisboa em dezembro de 1530 e, um pouco mais de um ano depois, em janeiro de 1532, aconteceu o grande marco, a fundação de São Vicente, o primeiro núcleo de povoamento permanente do Brasil. E São Vicente não foi só um acampamento, foi muito mais que isso. Foi o marco zero da colonização portuguesa de fato. Foi a sementinha que deu origem a uma nação inteira. O primeiro passo concreto na construção do que a gente conhece hoje como Brasil.
O legado dessa expedição do Martim Afonso de Souza é algo que a gente sente até hoje. Vamos entender um pouco melhor como essa missão pioneira acabou moldando não só o futuro do Brasil, mas deixou uma marca profunda na história de todo o continente. A mudança foi, assim, radical. Aquela reivindicação passiva, só no papel, deu lugar a uma colonização ativa. A presença que era quase acidental virou um povoamento deliberado, planejado. E o território que era todo vulnerável passou a ser um território defendido. A expedição de 1530 foi, sem dúvida, o grande divisor de águas. E fica aqui uma reflexão pra gente. O que seria do Brasil hoje se essa única expedição nunca tivesse saído de Portugal? É impressionante pensar como um único evento, uma decisão ousada lá atrás, mudou para sempre o destino de um continente inteiro. Obrigada pela companhia.